Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, a edição do programa À Luz das Escrituras. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Que bom estar com você aqui numa mais edição desse programa que é querido por todos nós, que vai ao ar todos os primeiros dias da semana, às 7h30. Que a paz seja convosco, que a paz esteja com você e um bom dia. Hoje nós vamos estudar a lei. Vamos ver as divisões que podem ter em suas interpretações, tanto cerimonial quanto moral, né? Nós vamos estudar sobre esse tema hoje e desde já eu te convido para que você possa mandar a sua participação aqui para nós. Mas antes disso, gostaria de saudar ao nosso irmão e amigo, Pastor Lucas. Paz seja contigo, meu irmão. Amém, cooperador Giliardi. Que alegria estarmos aqui por meio dos microfones da rádio Contribuir com Deus, mais uma vez, né? Mais um programa dessa série, da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E a paz seja contigo que está aí do outro lado, nos ouvindo, né? Que alegria todas as manhãs do primeiro dia da semana estar com você. Que o Eterno Deus o capacite, que o Eterno Deus dê a nós condição de trazermos a palavra dele com verdade ao seu coração. Um abraço a você, uma feliz semana, que o Eterno Deus conceda a você graça, força e paz. Um abraço a todos em nome de Jesus. Como sempre falamos, nós não vamos e não estamos aqui para criticar a sua fé, a sua igreja. Nosso objetivo aqui é só mostrar o que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar você para a verdade que liberta. Como o nosso Senhor Jesus disse e deixou registrado o nosso irmão João, em João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sempre nós fazemos uns questionamentos para você pensar, se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, o seu líder, a sua igreja, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos. Qual seria a sua reação? E mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você sentiria confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Esperamos que você tenha, de fato, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17:30. Convido você a ler o texto inicial de 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, na tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Vamos ao resumo do programa número 4. No programa passado, trouxemos o tema Os Escritos do Apóstolo Paulo e a Lei. Iniciamos o estudo com as palavras do irmão Pedro. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre
as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, alteram o sentido natural ou inicial. Igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Segunda carta do nosso irmão Pedro, capítulo 3, dos versos 15 ao 17. E assim, nós tivemos a oportunidade de conhecer o quanto homens que são referência para a cristandade em matéria de ensino torcem as palavras do irmão Paulo a respeito da compreensão da lei e sua finalidade na segunda aliança. Ficou claro que, de fato, as palavras do irmão Pedro caem perfeitamente nesses. Se você não ouviu, nós sempre dizemos e frisamos, você pode solicitar o áudio. Hoje traremos o tema As Duas Leis, a moral e a cerimonial. O irmão Paulo disse, olha que interessante, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3, verso 21. Eu poderia fazer aqui um comentário, operador Giliardi, com palavras nossas, nós não poderíamos fazer? Verdade. A respeito do entendimento que a grande maioria dos crentes tem quando leem textos assim. Porém, eu prefiro trazer aqui esse versículo na Bíblia Viva. É isso mesmo, você já viu falar de uma tradução, de uma versão da Bíblia chamada Bíblia Viva? Então vamos trazer Romanos 3, verso 21, na Bíblia Viva. É o mesmo verso que nós lemos na Bíblia Viva. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. Romanos 3, 21, na Bíblia Viva. Eu creio que vocês estão assim espantados, não? Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurar guardar suas leis, mas um novo caminho. Olha o verso, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tem uma diferença muito grande, não tem, cooperador Giliardi? Demais, pastor. Na verdade, o autor da Bíblia Viva, vamos falar assim, ele nem parafraseou, ele inventou uma ideia, ele criou um conceito. Na verdade, essa compreensão que as pessoas têm vão influenciar nas traduções, nas pregações, nos louvores, em tudo. Em tudo. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, meu pai, isso é a Bíblia. Tem pessoas que estão dizendo assim, mas os homens não podem mudar as escrituras. Olha, o problema mais sério das pessoas não é a mudança no que está escrito ali, mas é a mudança na mente primeiro. Porque se a cristandade não aceitasse essa ideia, os homens não mudariam, cooperador Giliardi. Verdade. Então, não são as versões que acabam tendo tanto problema. É que as pessoas já tinham essa compreensão. O escritor ali só fez colocar o que de fato as pessoas pensam a respeito do texto que nós lemos. Romanos 3, 21. Ele só colocou o que as pessoas pensam. Eu tenho uma ideia comigo que eu digo assim, cooperador. A falsificação do dinheiro, o fato das pessoas terem condição impressoras para falsificar, não gera tanto problema. O que gera o problema é a falta de conhecimento das pessoas das notas falsas. Porque se as pessoas tivessem conhecimento das notas, identificassem as notas falsas, logo, quem falsificou não iria mais falsificar. Mas o problema é que as pessoas não têm conhecimento. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E o irmão Pedro exortou-nos a esse respeito, quando ele disse, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada,
falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, nós vimos aí, inconstantes, torcem, mudam o sentido, mudaram o sentido. Você viu aí, uma Bíblia mudou o sentido, muda o sentido igualmente às outras escrituras, para a sua própria perdição. Irmão, Pedro nos exorta, vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano, ou engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Segundo Pedro 3, verso 15 ao 17. E o irmão Pedro fala da sabedoria dada ao irmão Paulo, e o irmão Paulo, cooperador, deixa claro a fonte de tamanha sabedoria e revelação. Gálatas 1, verso 11 ao 12. Vamos ler. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. Percebeu, ouvintes? O irmão Paulo, ele tem uma revelação, ele recebe uma compreensão do evangelho por meio do próprio Senhor Jesus. Não aprendi de homem algum. Ele recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus. Então ele vai compreender a funcionalidade ou a aplicabilidade da lei. Ele vai discernir entre leis. Ele vai relacionar a justificação pela fé com o princípio da obediência à lei de Deus, o novo nascimento. Ele vai conseguir trazer uma clareza a respeito. Ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Pretendemos mostrar nesse estudo que há harmonia nos textos que parecem ser contraditórios. Existem textos bíblicos que afirmam que a lei é eterna e não pode ser abolida. Também encontramos na Bíblia textos trazendo a ideia de que a lei é algo do passado. Parece que traz essa ideia. Então, nesse estudo você vai conseguir entender a que se deve essa aparente contradição. E como as diversas denominações cristãs têm interpretado a questão da divisão das leis. Como eles têm interpretado? Vamos trazer uma pesquisa. A pesquisa diz: a lei de Moisés é um termo usado com frequência na Bíblia. Em primeiro lugar, por Josué, no seu capítulo 8, verso 32. O termo lei mosaica é usado nos textos acadêmicos. A lei mosaica é composta por um código de leis formado por ordens e proibições. A maioria dos cristãos acredita que apenas as partes que tratam da lei moral, em oposição à lei cerimonial, ainda são aplicáveis. Outros acreditam que nenhuma se aplica. Os teólogos da dupla aliança acreditam que a antiga aliança permanece válida apenas para os judeus. E uma minoria tem a visão de que todas as partes ainda se aplicam aos crentes em Jesus e na nova aliança. Nós tiramos essa pesquisa do pt.wikipedia.org/wiki/lei mosaica. Percebe que pela pesquisa há uma divergência na compreensão. Olha, as leis cerimoniais regulavam o ministério do santuário, do tabernáculo e posteriormente o serviço no templo. Elas tratavam também da vida e do serviço dos sacerdotes e encontram-se descritas especialmente no livro chamado Levítico. Levítico, esse livro, ele cuidava da tribo e orientava a tribo de Levi, que era responsável pelo culto, e a tribo de Levi conhecia todas as leis cerimoniais e o regimento para o culto. Nós vamos trazer um artigo mostrando como vários grupos da cristandade veem a distinção entre leis. Esse artigo está em https apologetics.wordpress.com, entendendo lei moral e lei cerimonial. O que a Igreja Assembleia de Deus,
fala a respeito da lei. Eis o comentário bíblico muito usado nos meios pentecostais, cujas notas e comentários são de inteira responsabilidade da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nos responde à questão com esta clara definição. Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós hoje? É preciso lembrar que havia 3 categorias de leis: a lei cerimonial, a civil e a moral. E aí o comentário continua explicando a divisão dessas 3 leis. Lembrando que é um comentário Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Primeiro, a lei cerimonial diz respeito especificamente à adoração por parte de Israel. Levítico 1, versos 2 e 3. Seu propósito primário, diz o comentário, era apontar adiante para Cristo. Portanto, não seria mais necessária depois da morte e ressurreição de Jesus. Mesmo não estando mais ligados à lei cerimonial, os princípios que constituem a base da adoração, amar e adorar a Deus Santo, ainda se aplicam. Jesus foi frequentemente acusado pelos fariseus de violar a lei cerimonial. Dando sequência, nós temos aqui a lei civil também, né, pastor? Segundo, a lei civil se aplicava à vida cotidiana em Israel. Deuteronômio, no seu capítulo 24, versos 10 e 11. Pelo fato de a sociedade e a cultura moderna serem tão radicalmente diferentes das daquele tempo, esse código como um todo não pode ser seguido, mas os princípios éticos contidos nos mandamentos são atemporais e devem guiar nossa conduta. Jesus demonstrou este princípio por meio de sua vida exemplar. Essa é a explicação da segunda divisão da lei, segundo o comentário das Assembleias de Deus, né, a casa publicadora deles. E agora nós vamos para a terceira divisão, que é a lei moral. A lei moral, como os 10 mandamentos, é a ordem direta de Deus. Exige uma obediência total. Êxodo, no seu capítulo 20, verso 13. Pois revela sua natureza e vontade. Assim, ainda é aplicável em nossos dias. Repito, diz o comentário. A lei moral, assim, ainda é aplicável em nossos dias. Jesus obedeceu completamente à lei moral. E aí nós vemos da onde nós tiramos. Extraídos de Bíblia de Estudos e Aplicação Pessoal, página 1224 do Novo Testamento. Ver comentários sobre Mateus 5,17, tradução de Almeida, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Os ouvintes estão compreendendo, conseguindo raciocinar. Eles fazem uma distinção entre leis, correto? E o tópico que eu quero abordar aqui é a lei moral. Há crentes, existem crentes que dizem o seguinte: ninguém de nós conseguimos guardar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não tem jeito, nós não conseguimos. Olha, meu amigo, se voltarmos 30 anos atrás, a moral que o povo tinha, eu estou dizendo o povo que não conhecia a palavra de Deus, era superior à moral de crentes hoje. Eles não conheciam os 10 mandamentos, mas seguiam as leis de Deus, porque há uma moralidade, e ali há princípios de moral que não vai depender de eu ser um crente. Não precisa de ser um crente para ter que obedecer os 10 mandamentos. Os homens no passado faziam isso. Você poderia fazer um negócio com a pessoa de boca, e ele honrava. Hoje você faz com um contrato registrado e ainda dá trabalho, você tem que constituir advogado, senão você toma prejuízo. Hoje a pessoa casa com a moça aqui, larga ali na frente. A moça casa com o rapaz, larga ali na frente. Os filhos são patricida e matricida mesmo, como diz, matam pai, matam mãe. A verdade é que nós carecemos de moral, a moral nossa está tão baixa. Os 10 mandamentos nós identificamos ele como lei moral e aplica-se a todos os seres humanos. Ninguém consegue guardar a lei hoje, ninguém consegue guardar a lei, é difícil.
E a justificação pela fé e o novo nascimento, onde vai? Onde se aplica? Onde se aplica? Vamos continuar. A pesquisa está em https://apologeticavii.wordpress.com/entendendo lei moral e lei cerimonial. O pastor Orlando Spencer Boyer, teólogo, professor, pastor, comentarista, escritor e autor de muitos livros, nos apresenta aquilo que tem aprendido de Deus em anos de estudo da palavra, diz a pesquisa. O que ele diz? Algumas pessoas dão ênfase à distinção entre mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. As exigências morais são aquelas que em si mesmas são justas e nunca podem ser revogadas, diz pastor Orlando Spencer Boyer. As exigências morais são aquelas que em si mesmas são justas e nunca podem ser revogadas. Ao contrário, as leis cerimoniais são aquelas sobre observâncias, sobre o cumprimento de certos ritos. Por exemplo, os mandamentos acerca dos holocaustos e o incenso. As leis cerimoniais podem ser abrogadas na mudança de dispensação, mas não as leis morais. É certo que existe tal distinção. Muito claro, né? O entendimento e a prática também tem que ser clara, né? Não adianta ter uma teoria e ter uma outra prática, né? Teoria e prática tem que estar andando juntas, né? Essa mesma pesquisa, e o pastor Antônio Gilberto, também da Assembleia de Deus, confirma. Olha o que ele diz. A parte moral da lei é eterna e universal. Isso ele disse em um manual da Escola Dominical, na página 86. Vamos seguir a nossa pesquisa. Igreja Presbiteriana. O erudito John D. Davis, autor presbiteriano de um dos mais famosos dicionários bíblicos, que já alcançou várias edições, assegura, olha o que assegura John, da Igreja Presbiteriana. Os 10 mandamentos, sendo a lei fundamental e sumária de toda moral, permanecem firmes. Baseiam-se na imutável natureza de Deus e nas relações permanentes do homem sobre a terra. A respeito do 4º mandamento, disse Jesus: o sábado foi feito para o homem. Segue-se, pois, que a lei permanece em toda sua força enquanto o homem existir sobre a terra, diz John Davis. Ele fala a respeito da lei cerimonial. Amém. Ele diz assim, a lei cerimonial aqui se refere à carta aos Hebreus, no capítulo 8, verso 7, como o primeiro pacto. Ela a declara como antiquada e prestes a perecer. Verso 13, comparar com os capítulos 8 e 10, o apóstolo não julgou necessário obrigar a ela os gentios. Atos 15, versos 23 e 28. Tinha função transitória. Ele está falando da lei cerimonial. Apontava a lei cerimonial, ele diz, para Cristo, nosso sumo pontífice, por meio do seu sacerdócio, de seus sacrifícios, de suas cerimônias e de seus símbolos. Chegado, que foi o antitípico, cessaram de uma vez os tipos, sem contudo perder de vista a importância que eles têm em todas as idades futuras. A fonte está o Novo Dicionário da Bíblia, página 356, 357. Eu achei interessante, nós poderíamos trazer para os ouvintes várias questões que nós pensamos, mas não seria tão proveitoso como citar fontes, não é isso? Então a gente prefere citar fontes para vocês. Vamos continuar a pesquisa. Continuando a mesma pesquisa, vejamos qual a posição oficial presbiteriana encontrada na Confissão de Fé de Westminster. Olha o que ele diz. Além dessa lei, os 10 mandamentos, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel
considerado uma igreja sob a sua tutela. Leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Estão todas abrogadas sob o Novo Testamento, em Confissão de Fé de Westminster, 1647, capítulo 19. Na sequência, nós temos ainda mais uma opinião, mais uma escrita, do Dr. Albert Barnes, respeitado comentarista presbiteriano, em seu comentário sobre Mateus 5, versos 18 e 19. Olha o que ele declara. As leis dos judeus estavam geralmente divididas em morais, cerimoniais e judiciais. As leis morais são aquelas que emanam da natureza das coisas, que não podem, por conseguinte, ser mudadas, tais como o dever de amar a Deus e as suas criaturas. Estas não podem ser abolidas, pois jamais poderá ser correto odiar a Deus ou aos nossos semelhantes. Dessa natureza são os 10 mandamentos, e estes nosso Salvador não aboliu nem suprimiu. As leis cerimoniais são as determinadas para atender a certos estados da sociedade, ou regular ritos religiosos e cerimônias do povo. Essas poderão ser mudadas quando mudarem as circunstâncias. E não obstante, a lei moral permanece inalterável. A lei moral, vou repetir, permanece inalterável. Na sequência, nós vemos mais um complemento dessa pesquisa, agora tirada do Dr. Albert Barnes. Olha o que ele diz. Aprendemos, portanto, 1. Que toda a lei de Deus é obrigatória para os cristãos. 2. Que todos os mandamentos de Deus devem ser ensinados em seu lugar apropriado pelos ministros cristãos. 3. Que aqueles que pretendem que haja lei de Deus, tão pequenas que não precisam obedecer-lhes, são indignos de seu reino. 4. Que a verdadeira piedade demonstra respeito para com todos os mandamentos de Deus. Comparar com o Salmo 119, verso 6. Nós tiramos essa pesquisa, esse último comentário, em Notes Explanatory and Practical on the Gospel, 1860, volume 1, páginas 65 e 66. Vocês estão percebendo, quando ele fala da lei moral, ele fala que é um princípio que está no coração das pessoas e que as pessoas sabem por natureza que não devem fazer aquilo ou aquilo. Ainda vamos seguir a pesquisa, essa pesquisa https://apologetica.wordpress.com, entendendo lei moral e lei cerimonial. Eis a excelente exposição do ministro presbiteriano Mauro Fernando Meister. Quanto à aplicação da lei, devemos exercitar a seguinte compreensão, diz o presbiteriano Mauro Fernando. A lei civil tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Como tal, não é aplicável normalmente em nossa sociedade. A lei religiosa, a cerimonial, diz aqui o autor, tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, Cristo, fora do qual não há esperança. Como tal, foi cumprida. Essa lei, ele fala que foi cumprida com a vinda de Jesus. A lei moral tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando-o a discernir entre o bem e o mal. E como tal, é aplicável em todas as épocas e ocasiões. Assim sendo, o autor diz, é fundamental que ao ler o texto bíblico, saibamos identificar a que tipo de lei o texto se refere e conhecer então a aplicabilidade dessa lei ao nosso contexto. A lei civis e cerimoniais, leis que permanecem vigentes em toda época, é a lei moral. Ela valeu para Adão, assim como vale para
todos nós hoje. O que eu fico assim pensando, cooperador Giliardi, é que a teoria é bonita, não é não? É. E a prática? Vamos seguir a pesquisa aí. Eis as seguintes declarações de um teólogo batista que muito estudou a Bíblia. Olha só. Jesus não deu um novo código moral. Ele não foi um segundo promulgador de leis como Moisés. Ele era muito superior e seus ensinos morais situam-se num plano muito elevado do que os de Moisés. Ele não se preocupava tanto com enunciar regras detalhadas para regular a vida moral, e sim em enunciar princípios eternos pelos quais os homens deviam viver sob Deus e em falar sobre motivos e propósitos que deviam governar todos os nossos atos, diz um batista, um teólogo batista. E continuando, Jesus não concedeu um novo código, mas também não disse que os ensinamentos do Velho Testamento estavam suspensos. As leis cerimoniais e ritualísticas do Velho Testamento foram abrogadas para o cristão, mas não os 10 mandamentos. Então é J. Philip Hyatt, The Teacher, né? Ou seja, o professor. Publicação Batista, outubro de 1943, volume 57, número 10, página 5. Continuando a pesquisa, em https://apologetica.wordpress.com, entendendo lei moral e lei cerimonial, olha só o que o renomado teólogo batista Weldon Wirtel afirma o seguinte quanto à divisão de leis. A lei pode ser dividida em 3 tipos: cerimonial, civil e moral. De acordo com o livro de Hebreus, as leis cerimoniais eram sombras de Cristo. De acordo com o livro de Hebreus, as leis cerimoniais eram sombras de Cristo, diz Weldon. A sombra foi substituída pela realidade de Cristo e seu ato redentor. As leis cerimoniais foram cumpridas, portanto, a igreja não observa as leis sacrificiais e os festivais. As leis cerimoniais foram aplicadas a Cristo em grande parte pelo uso da tipologia. Continuando, a lei moral continua efetiva. Todavia, Cristo deu-lhe outro nível de sentido e aplicação. Lidou com a raiz das atividades éticas, incluindo atividades e motivos, o coração do homem. Nós tiramos de A Interpretação da Bíblia, página 194. Interessante aqui, cooperador Giliardi, que ele fala, de acordo com o livro de Hebreus, as leis cerimoniais eram sombras de Cristo. Qualquer pessoa que ler a carta aos Hebreus, que foi escrita especialmente para o povo de Israel, o povo judeu, vai entender claramente a que lei refere quando fala de primeira aliança, de antiga aliança, coisas assim, esses termos assim. Vai entender claramente. Então havia necessidade de explicar aos hebreus aquelas cerimônias que eles praticavam, ela tinha cumprimento em Cristo. Isso é muito claro na carta aos Hebreus. Vamos seguir a pesquisa, agora falando da Igreja Anglicana Episcopal, no Books Theological Dictionary, usado por muitos metodistas e episcopais e anglicanos, em seu artigo sobre lei, na página 230, a esta afirmação. Olha a afirmação. A lei moral é aquela declaração da vontade de Deus que orienta e obriga moralmente a todos os homens, e em todas as épocas e em todos os lugares, em seu inteiro dever para com ele, para com Deus. A lei moral, ele diz, foi solenissimamente proclamada pelo próprio Deus no Sinai, e é chamada perfeita, conforme os Salmos 19, verso 7, o autor diz, perpétua, conforme Mateus 5, verso 17 e 18, santa e boa, Romanos 7, 12, espiritual, segundo Romanos 7 e 14, amplíssima, segundo os Salmos 119, verso 96. Vamos trazer aqui uma sequência de textos bíblicos que vai nos ajudar a entender o tamanho da confusão quando se insiste em não aceitar a distinção das leis. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o que as Escrituras diz e o que a Bíblia, chamado Viva, diz. Vamos
aos textos. João 1, verso 17. João 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cooperador Giliardi, João 1, 17 na Bíblia Viva, como diz? Porque Moisés só nos deu a lei com suas exigências rígidas e sua justiça sem misericórdia, enquanto Jesus Cristo nos trouxe, além disso, o perdão amoroso. Bíblia Viva. Bíblia Viva, que não tem nada de viva. Vamos ler a partir da compreensão que nós trouxemos de vários autores. Vamos ler João 1,17. Porque a lei cerimonial que regia o serviço do santuário foi dada por Moisés. A graça, que é o dom que Deus nos concede a nós homens, e que torna a salvação acessível a nós, essa graça, e a verdade, que é coisas, fatos ou evento real, vieram por Jesus Cristo. Não é claro o cooperador Giliardi desse raciocínio? Sim. Fazer essa aplicação que o autor, eu digo, dessa Bíblia Viva, chamada Bíblia Viva, é terrível. Vamos ler Atos 13, 39. E tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 39 na Bíblia Viva agora. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo. Uma coisa que a lei judaica não pôde fazer. Tem uma diferença muito grande do texto? É divergente, cooperador Giliardi? É divergente. Vamos ler Atos 13, 39 no entendimento correto. E de tudo que pela lei de Moisés, quer dizer, pelas cerimônias, os sacrifícios prescritos pela lei cerimonial, tudo que essa lei, esses sacrifícios, não pôde justificar, por ele, por Jesus, o Cordeiro de Deus, é justificado todo aquele que crê. Percebeu que é harmonioso? Não tem como entender diferente. Agora eu fico assim pensando, por que vários teólogos dessas igrejas, vários escritores, conseguem ter um raciocínio correto, mas os crentes aplicam diferente? Olha o texto que nós iniciamos, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha o que a Bíblia Viva diz a respeito de Romanos 3, 21. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, o caminho. Realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para ele tirar os nossos pecados. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Agora se manifestou sem as cerimônias, sem eu precisar levar um cordeiro para um sacerdote, sem eu precisar de fazer um sacrifício, sem... É isso que o texto está falando. Agora, essa justiça que manifestou sem essa lei, ela tem o testemunho da lei dos profetas. Por quê? Porque se não tiver o testemunho da lei dos profetas, as pessoas não vão sentir que necessitam de Cristo, não vão sentir que são pecadoras, porque a lei moral mostra a fragilidade, mostra que o homem é falho, que ele precisa de um Salvador, que o capacita a obedecer, conforme Romanos 8, que diz que depois que nós nascemos de novo, recebemos essa natureza transformada em nós, nós saímos da carne e estamos em Cristo, nós temos a condição de cumprir os mandamentos de Deus. Isso é harmonioso com tudo que o irmão Paulo escreveu. Romanos 9, verso 31 ao 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Vamos agora a Romanos 9, verso 31 ao 33 na Bíblia Viva. Os judeus, porém, que tão arduamente procuraram estar bem com Deus, guardando suas leis,
nunca tiveram resultado. E por que não? Porque estavam procurando ser salvos guardando a lei e sendo corretos em vez de contarem com a fé. Assim, tropeçaram na grande pedra de tropeço. Deus os advertiu disso nas Escrituras quando disse: Eu pus uma rocha no caminho dos judeus, e muitos tropeçaram nela. Jesus. Todos quantos creram nele nunca ficarão decepcionados. Percebeu o contraste, a diferença? E a interpretação errada. Israel buscava a lei da justiça. Não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Então, aqueles sacrifícios que o povo de Israel fazia apontava para Cristo, eles tinham que aceitar que apontava para Cristo. E quando Cristo veio, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. E continuavam esperando um Messias ainda, como continuam esperando. Percebeu que aqui está falando da lei da justiça. A lei que, quando alguém pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício. O que muda na segunda aliança? Você ainda é um pecador, que carece de perdão, e você só encontra perdão em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os judeus, porém, diz a Bíblia Viva, que tão arduamente procuravam estar bem com Deus, guardando as suas leis, nunca tiveram resultado. Nós temos textos dizendo que Abraão foi salvo pela fé. Quando Abraão sacrificava, ele via o Cordeiro de Deus, ele via Jesus. Tanto que ele prefigurou o sacrifício de Jesus quando ele entregou a Isaac. Abraão tinha uma compreensão do Evangelho. Por isso diz o texto sagrado que primeiro o Evangelho foi pregado a Abraão. Primeiro. Agora os crentes querem colocar que Abraão era um homem que foi justificado pela fé, que desobedecia a Deus, ou que não guardava os mandamentos de Deus, foi justificado pela fé. Não, não é bem por aí não, né? Romanos 10, 3 e 4. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos, Romanos 10, verso 3 e 4 na Bíblia Viva. Vocês não compreendem que Cristo morreu para dar-lhes retidão diante de Deus. Em vez disso, vocês estão procurando tornar-se bastante bons para ganhar o favor de Deus, mediante a guarda das leis e dos costumes judaicos. Porém, esse não é o caminho divino da salvação. Vocês não compreendem que Cristo dá àqueles que confiam nele tudo quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda de suas leis. Ele torna tudo isso desnecessário. É muito diferente. O texto nem fala disso. E os crentes acreditam que não tem necessidade. Mas aí não tem necessidde de guardar o sábado, cooperador Giliardo. O resto tudo tem. Desse jeito. Vamos ler Romanos 10, verso 3 e 4, no entendimento de que existem duas leis. Uma que mostra o pecado e uma que prescreve oferta pelo pecado. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, que é o sacrifício de Jesus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, os sacrifícios de cordeiro, não sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei cerimonial, que prescreve a oferta para o pecado, é Cristo, que é o Cordeiro de Deus, para a justiça de todo aquele que nele crê. Está harmonioso? Amém. Por que fazer confusão? Por quê? E os crentes têm dificuldade ainda, cooperador Giliardi, com o perdão dos pecados. Porque não aceitam que há perdão de pecados somente pela invocação do nome de Jesus. Os crentes sabem que expulsar demônio é em nome de Jesus, que fazer campanhas disso é em nome de Jesus, orar pelos enfermos é em nome de Jesus, mas quando chega nas águas para batizar batiza em nome de ninguém. Eu nunca vi um crente expulsando demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás está brincando com muitos crentes, com todo respeito à sua sinceridade, meu amigo. Mas você tem que refletir a respeito disso. Até quando você vai ficar aí mentindo para você mesmo? Cristo aboliu a lei, Cristo aboliu a lei. Aboliu a lei ou aboliu o sábado? É muito sério. Vamos ler ainda Lucas 16, versos 16 e 17. A lei, que é a cerimonial, que era a sombra do sacrifício de Jesus, e os profetas
aqueles que anunciavam o nascimento de Jesus, duraram até João, ou veio até João, o último profeta que anunciou a respeito de Jesus. Está vendo? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Eu li nas nossas traduções e parafraseei segundo o entendimento correto das Escrituras. É divergente? Não. É harmonioso. E harmonioso com aquilo que eu trouxe, amigo. Dos autores que você segue, ou das pessoas de grupos religiosos dos quais eu estou falando aqui com membros de grupos desses grupos. Muita atenção ao texto que vamos ler. Gálatas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí os crentes leem isso e dizem, aí, tá vendo? Não vou ser justificado pela lei. Tá, não vou, nós não somos, nós vivemos pela fé. Agora vamos ler esse texto dentro da visão correta bíblica. É evidente que pela lei, os sacrifícios de cordeiro, a lei cerimonial, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Viu como é harmonioso? Ouça o que a Bíblia Viva vai dizer a respeito disso. Bíblia Viva, Gálatas 3, verso 11. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ganhar o favor divino pela tentativa de guardar as leis judaicas. Porque Deus mesmo disse que o único meio pelo qual podemos ser justos aos olhos é pela fé. Como diz o profeta Abacuque, o homem que encontra a vida a encontrará por meio da confiança em Deus. Pastor, eu queria que só fosse a Bíblia Viva. Porém, infelizmente, a cristandade crê da mesma forma por meio das suas práticas. É o que eu falei assim, tem pessoas que estão espantadas com o que estão vendo aqui, mas existe uma Bíblia assim? O problema não é esse, né, cooperador? A Bíblia estar mudada. O problema é que existem falsificadores que falsificam porque tem gente que gosta de usar as notas falsas. Tá vendo? Esse é o problema. O irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2 de Romanos, verso 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É interessante pontuar aqui, o irmão Paulo está dizendo que as pessoas, em Romanos 8, vão conseguir praticar a lei, não por força e mérito dela, mas porque ela está em Cristo. Eu sou a videira, vocês são o quê? Os galhos. Quem está em mim produz fruto. Pelo novo nascimento em Cristo. É isso, ele vai ser justificado porque ele está em Cristo, porque ele produz, a fé dele é um resultado de Cristo estar nele. É muito fácil entender isso, não é difícil não. Não, ninguém consegue guardar a lei, ninguém consegue guardar a lei, ninguém consegue guardar a lei. Vamos ler Gálatas 3, verso 19 ao verso 25. Logo, para que é a lei? Para quê? Foi ordenada por causa das transgressões. Qual lei foi ordenada por causa das transgressões? Até quando? Até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta essa pelos anjos na mão de um medianeiro. As Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. De qual lei? Nós vamos ver. E encerrado para aquela fé que havia de manifestar. De maneira que a lei, qual lei? É claro, a cerimonial que apontava para Cristo, para o sacrifício de Jesus. Essa lei nos serviu de aio, serviu-nos de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, de tutor. Olha o texto. Logo, para que a lei? Qual lei? A lei dos sacrifícios pelos pecados. Foi ordenada essa lei por causa das transgressões, que é a quebra da lei moral. Por que existia a lei cerimonial?
Porque alguém quebrava a lei moral. Então, quando quebrava a lei moral, ela ia ao sacerdote, conforme Levíticos 4, verso 1 a seguir, e oferecia um sacrifício pelo pecado dela. Isso é muito claro. Não é claro, cooperador Giliardi? Amém, muito claro. Vamos ler Lucas 16, versos 16 e 17 na Bíblia Viva. Até quando João Batista começou a pregar, as leis de Moisés e as mensagens dos profetas eram a orientação que vocês tinham. Mas João trouxe a boa nova de que o reino de Deus chegaria logo. E agora multidões ansiosas estão forçando a entrada. Porém, isto não quer dizer que a lei perdeu sua força, nem mesmo no menor ponto. Ela é tão forte e firme como o céu e a terra. A própria versão da Bíblia Viva é contraditória com ela mesma. É verdade. Vocês, ouvintes, perceberam que a interpretação tem trazido uma certa falta de harmonia nos escritos sobre a lei? Perceberam, não perceberam? Olha, é isso que acontece quando não entendemos e insistimos em não separar as leis. Acontece isso, não é, cooperador Giliardi? Infelizmente. Sim. Para ficar mais claro, vamos trazer 2 textos, o qual vai lançar luz ao tema. João 1, verso 17, porque a lei cerimonial, que era a sombra do sacrifício de Jesus, foi dada por Moisés, está vendo? A graça, que é o dom de Deus que concede aos homens, que os torna capazes de alcançar a salvação, a graça e a verdade, coisa, ou fato, ou evento real, vieram por Jesus Cristo. É harmonioso. Agora ouça a Bíblia Viva, João 17. Porque Moisés só nos deu a lei, com suas exigências rígidas e sua justiça sem misericórdia, enquanto Jesus Cristo nos trouxe, além disso, o perdão amoroso. Perdão do que, cooperador Giliardi? Perdão dos pecados. E pecado é o quê? Transgressão da lei. E quando uma pessoa desobedece a lei, ele é transgressor? Sim, não é não? Amém. Ele é um pecador. Isso. Vamos ao texto de Hebreus 10, que vai lançar luz ao texto que acabamos de ler. Hebreus 10, verso 1 ao 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo menos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Por quê? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A lei era a sombra dos bens futuros. Os 10 mandamentos, cooperador Giliardi? Esse aqui não. Não é? O texto está claro, falando dos sacrifícios que apontavam para Cristo. Amém. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro pacto para estabelecer o segundo. Aí os crentes entendem que atira o Velho Testamento, que é as escrituras todinha de Mateus para trás, e põe só de Mateus para frente. Que compreensão boa, hein? Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Você agora é justificado, santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, não por sacrifícios de cordeiros. Olha, eu gostaria de ter tempo para ler Hebreus 10, verso 1 ao 10 na Bíblia Viva. Eu acho interessante repetir Gálatas 3, verso 19 ao 25. Vamos ler esse texto e parafraseando ou trazendo dentro do texto a compreensão sobre leis. Gálatas 3, verso 19 ao 25. Logo, para que é a lei? A lei do sacrifício pelos pecados, né? Para quê? Foi ordenada por causa das transgressões. As transgressões é quebra da lei moral de Deus. Até quando? Até que viesse a posteridade. Então a lei do sacrifício, ela tinha um tempo até que viesse Jesus, o descendente de Abraão, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. As Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar, que é a fé em Cristo. De maneira que a lei cerimonial que apontava para Cristo, para o sacrifício de Jesus, nos serviu de aio, serviu de quê? De tutor, de um guia, serviu de guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, não agora pelo sacrifício de cordeiro, mas pela fé em Jesus. Mas depois que veio a fé em Jesus e não a fé em cordeiro, já não estamos mais debaixo do aio, do tutor, debaixo das regras de sacrificar um cordeiro, de fazer aquilo e fazer aquilo. Isso é muito claro. Muito claro. Graças a Deus. Vou trazer aqui algumas perguntas, não para alfinetar ninguém. Essas perguntas seguem como um alerta a você que busca servir a Deus de verdade. Vamos às perguntas, cooperador Giliardi, e você vê se você consegue responder aí, você ouvinte. Se, em contradição direta em inúmeras passagens do Novo Testamento, achais que a lei foi abolida, por que fazeis dessa interpretação aplicação unicamente ao quarto mandamento, e não a todos os 10 mandamentos compreendidos pela lei? Te responde, hein, cooperador? É, difícil. A lei foi abolida, mas aplica isso só ao quarto mandamento. Por quê? Qual outra pergunta, cooperador Giliardi? Se, porém, você admite as inúmeras provas no Novo Testamento de que a lei de fato permanece em vigor, ou seja, você admite que ela permanece, por que então reconheceis apenas 90% da mesma? Ou seja, porque aceita somente 9 mandamentos, sabendo que a lei contém 10? O nosso ouvinte, a nossa audiência ou as pessoas não sabem que qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos? Tiago 2,10, será que adianta só guardar 90% e o 10% deixar para lá? Não é tropeçar em todos, como diz Tiago? Por que então que apenas aceitam apenas 90%? Eles acreditam que a lei ainda está em vigor, mas aceita só 90%. É o caso daqueles autores que nós lemos. É o que eles entendem, os autores que nós lemos. Está em vigor, mas e aí quando vem o sábado? Vamos continuar as perguntas. Se, não obstante o que se lê em Tiago 2,10, você ainda acha que basta guardar 90% da lei? Explique então. Por quê? Não pode omitir, em vez do quarto mandamento, algum outro? Além de ler Tiago, você diz, não, pode guardar só 90%, tudo bem. Então qual é o problema de omitir outro? Ou seja, o primeiro, o segundo, né, que é fazer imagens, você pode tirar, já que tira um, pode tirar um outro também, o terceiro, ou um dos 10. Porque o mandamento por vós omitidos tem que ser justamente o quarto. Por que tem que ser o quarto? E não outro em seu lugar? Dá para responder? Olha a outra pergunta. Por que imitais a Igreja Católica na omissão do quarto mandamento? Por que você imita a Igreja Católica? O quarto mandamento que fala do sábado.
E por que você não concorda com ela igualmente na exclusão do segundo mandamento? A Igreja Católica excluiu o segundo mandamento. A Igreja Católica excluiu o segundo mandamento. Ou se não conscientes com os católicos em excluir o segundo mandamento, por que concordais com eles em omitir o quarto mandamento? Por quê? Por quê? Se o quarto mandamento da lei de Deus dissesse, não jurarás, guardá-lo-ia ou não? Em caso negativo, explica-nos por que não guardá-lo. Por que não guardá-lo? Uma vez que reconheceis o dever de guardar os outros 9. E em caso afirmativo, dizei-nos por que não observais agora também o sábado? Por quê? Em que vós baseais? Em quê? Para aceitar ou rejeitar determinado mandamento da lei de Deus. Em que vós baseais para rejeitar determinado mandamento da lei de Deus? Em quê? Em quê? É muito sério, não é, cooperador Giliardi? Muito sério. São perguntas difíceis de serem respondidas para uma pessoa que quer ser sincera e não obedece à lei de Deus só por causa do quarto mandamento. Eu repito, você não vai obedecer à lei de Deus na segunda aliança com a sua força. Você vai obedecer porque você está na videira. Porque os frutos é a justiça de Cristo em você. Porque você nasceu de novo. Porque você não está na carne. É isso. Por isso o irmão Paulo diz que aqueles que não sujeitam à lei de Deus estão em inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. No sentido de provar que de fato há nas Escrituras distinção entre leis, segue o contraste aqui entre leis. Vamos falar do contraste. A lei de Deus, a lei moral, proclamada por Deus, Êxodo 20, verso 1 ao 22. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, e Deus disse ainda, vós tendes visto que do céu eu falei convosco, foi Deus que deu essa lei. Em contraste, a lei cerimonial, cooperador Giliardi, anunciada por Moisés, Êxodo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Estatuto é um regulamento que determina ou estabelece a norma. A lei moral, os 10 mandamentos, escrita por Deus, Êxodo 31, 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, escrita por Deus em tábuas de pedra. A lei cerimonial, cooperador Giliardi, escrita por Moisés. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. A lei moral, escrita em pedra. Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Em contraste, a lei cerimonial, em um livro, Deuteronômio, capítulo 31, verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei. A lei moral, entregue por Deus o seu escritor a Moisés, Êxodo 31, verso 18. E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. A lei cerimonial, em contraste, entregue por Moisés, seu escritor, aos levitas. Deuteronômio 31, dos versos 25 ao 26. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A lei moral de Deus depositada por Moisés dentro da arca, Deuteronômio 10, verso 5, Moisés diz, virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Em contraste, a lei cerimonial, posta pelos levitas junto da arca. Deuteronômio 31, verso 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus,
para que ali esteja por testemunho contra ti. Os 10 mandamentos é uma lei moral, Êxodo 20, verso 3 ao 17. Em contraste, a lei foi escrita no livro e pondo ao lado da arca é cerimonial, de cerimônias. Levítico 22, dos versos 23 e 24. A lei moral mostra o pecado. Romanos 7, 7. O que diremos, pois? O irmão Paulo diz, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Em contraste, a lei cerimonial prescreve oferta para o pecado. A lei moral aponta para o pecado. A lei cerimonial prescreve a oferta para o pecado. Levítico 4, do 1 ao 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. A lei moral é preciso guardar toda. Tiago 2, verso 10 ao 12. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A lei cerimonial, o cristão que guarda, então, a lei, ele é bem-aventurado. Tiago 1, 25. Já o cristão que guarda a lei cerimonial está debaixo de maldição, conforme Gálatas 3, verso 10. Quer ler para nós? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. No livro da lei. Na pedra ou no livro, imperador? Livro. A lei perfeita da liberdade, a lei moral. Tiago 2 e 12. Assim falar, assim proceder, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Já a lei cerimonial, o cristão que guarda esta lei perde a liberdade. Gálatas 5, dos versos 1 a 4. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, a lei cerimonial que justificava. O irmão Paulo está dizendo, se você quer ser circuncidado, então faz os outros mandamentos da lei cerimonial. Sacrifica um cordeiro, faz isso, faz aquilo. Era isso que o irmão Paulo estava falando. A lei moral, o irmão Paulo tinha prazer nessa lei. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ele dizia. Também o irmão Paulo dizia, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Já a lei cerimonial, o irmão Paulo fala e chama esta lei de jugo da servidão. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A lei moral é estabelecida pela fé, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Já a cerimonial, abolida por Cristo, Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia, olha como o nosso irmão Paulo é objetivo, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. O irmão Paulo fala que a lei moral é uma lei espiritual, Romanos 7:14. Sabemos que a lei é espiritual. Em contraste, a lei cerimonial, lei do mandamento carnal. Hebreus 7:16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A lei moral contém um sábado semanal, Êxodo 20, verso 8 ao 10, lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Já a lei cerimonial,
Tinha sábados anuais, eram vários sábados, né? Gálatas 4, versos 10 e 11. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E o Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º ao 1º do mês tereis descansos memorial com o sonido de trombetas, santa convocação. Levítico 23, 27. Mas aos 10 dias desse mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E Levítico 23, 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, e aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E Levítico 23, 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes escolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Esses são os sábados, segundo a lei cerimonial, e não a moral, que é o 7º dia da semana determinado por Deus desde o Éden. Deus diz o meu santo sábado, e aqui Deus diz o vosso sábado. É interessante, o meu e o vosso. Eu acredito que você conseguiu, à luz das Escrituras, entender. O irmão João, o Batista, e o irmão Paulo entendiam perfeitamente que os sacrifícios e todo o culto da primeira aliança apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu creio que você conseguiu entender. Para finalizar, eu quero ler Hebreus 7, verso 11 ao 28. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia que outro sacerdote se levantasse, falando de Jesus, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Jesus levantou, Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele, assim se testifica, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Falando do sacerdócio levítico. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, falando da lei cerimonial. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, falando de Jesus, com juramento por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrepende. Tu és, falando de Jesus, sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus, por permanecer eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode ele sim salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que Jesus não necessitava como o sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seu próprio pecado e depois pelo do povo. Porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. O que mudou, meu amigo? A forma como você é justificado. Mas ainda hoje existe pecado. E ainda hoje precisamos de um sumo sacerdote que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então já aproveita, você que está na audiência, já baixa o aplicativo, já deixa ele instalado, porque você sabe, né, que a programação
sempre vai ao ar ali, aplicativo abençoado, e também no nosso site www.radioencontrocomdeus.com.br. Não deixe de acompanhar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos vocês. Estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Bendito Pai, Pai Santo, Deus de infinita bondade e misericórdia, agradecemos ao Senhor por Tua palavra que é harmônica, por Tua palavra que não entra em contradição. Somos gratos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, pela revelação desse Evangelho Santo e pela compreensão que nós temos a partir da Tua palavra. Que o Senhor possa nos conceder, ó grande Deus, forças, meios e condições para que a palavra do Senhor implantada em nossos corações possam frutificar em obediência a Ti. E que a nossa obediência não venha a ser apenas legalista, mas possa ser uma obediência que é fruto do agir do Senhor em nosso coração, em nossa mente, porque o Senhor tem nos transformado por meio do Teu Espírito Santo, tem nos auxiliado, pondo em nós o querer é a vontade do Senhor. Como diz a palavra trazida pelo bom Paulo, o Senhor é aquele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Nós cremos assim. O Senhor tem transformado vidas, transformado homens e mulheres por meio do Teu Espírito Santo. E assim nós, por meio do agir do Senhor, temos buscado obedecer a Tua palavra. Santifica-nos por meio da Tua palavra, como o nosso Senhor Jesus disse, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Não é admissível, não é harmonioso acreditarmos que os homens não conseguirão ou que não vão ter condição de obedecer a Tua palavra. O irmão João disse e ensinou que os mandamentos do Senhor, ó grande Deus, não são pesados. E nós cremos nisso, mas infelizmente muitos crentes não têm conseguido ter uma compreensão clara da Tua palavra. Por isso oramos, estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre cada coração, para que possam entender a Tua vontade, o Teu querer, para que assim a verdade os liberte. Oramos por cada pedido de oração, repreendemos em nome de Jesus o Cristo todo espírito de enfermidade, todo mal, todo poder oprimidor, em nome de Jesus. Repreendemos também em nome de Jesus todo espírito de incredulidade, de dúvida, que o Senhor possa destruir todo espírito de dúvida, de incredulidade, e que as pessoas possam ter forças e deixar de estar cocheando entre dois pensamentos, não cochear entre dois pensamentos, pois nós temos certeza que a palavra do Senhor é a verdade, e a palavra do Senhor nos liberta. Somos agradecidos, ó grande Deus, por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, uma ótima semana, que o eterno Deus conceda a você alegria, força, meios e condições para obedecer a palavra de Deus. Cooperador Giliardi, a paz seja contigo, saudação para a sua família e para a nossa irmandade aí na região. Um abraço a todos, paz seja contigo. Amém. Pai seja contigo, Pastor Lucas. Foi um prazer estar mais uma edição com o Senhor. E assim, que Deus abençoe sua família, assim como nossa audiência, que Deus te abençoe. Até a nossa próxima oportunidade, meu querido ouvinte. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus.